Bom, esse é um assunto que muita gente estava relutante em aceitar que fosse verdade. Mas não demorou muito e agora a gente vê que realmente já está acontecendo. Sim, o Google anunciou aí recentemente de que 25% de todo o código que eles geram internamente é na verdade criado por IA. Então toda aquela questão de que as IAs não vão substituir os programadores, ou de que a IA ainda é muito ruim na geração de código, e que código bom de verdade seria criado por seres humanos, bom, esse argumento começa a cair por terra, né? Porque se o Google tá fazendo isso, muitas outras empresas também estão. E esse provavelmente é o novo padrão daqui pra frente. Então vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Beleza, então esse é um assunto aí que tá muita gente comentando, né? De que o CEO do Google disse no fechamento do quarter de Q3 de 2024 de que 25% do código gerado pelo Google é na verdade gerado por IA. Essa afirmação aconteceu durante uma call de fechamento do quarter do Google. Tem toda uma transcrição aqui desse negócio. E eles disseram aqui que eles estão utilizando IA internamente para melhorar os seus códigos e processos. E que isso tem aumentado a produtividade e eficiência do Google. E que mais de 1/4 dos códigos gerados no Google são gerados por IA. Mas que eles são revisados por engenheiros antes de serem aceitos. E assim, vamos ouvir um pedaço aqui dessa call, onde o CEO do Google comenta sobre isso. Sim, é bem interessante que essa informação aqui está no YouTube, no canal aqui da Alphabet, de relação com investidores. This is all helping us move faster. Por exemplo, foi uma pequena equipe dedicada que desenvolveu o Notebook LM, um produto incrivelmente popular que tem um grande potencial. Também estamos usando inteligência artificial internamente para melhorar nossos processos de codificação, o que está aumentando a produtividade e a eficiência. Hoje, mais de 1/4 de todo o novo código no Google é gerado por inteligência artificial, depois revisado e aceito por engenheiros. Isso ajuda nossos engenheiros a fazerem mais e a trabalharem mais rápido. Só que assim, 25% em um primeiro momento parece um grande número, né? Só que quando a gente para pra pensar, poxa, eu imaginava que já seria muito mais. E provavelmente é muito mais. Sim, a gente viu, por exemplo, alguns meses atrás, quando eu publiquei o vídeo comentando sobre a pesquisa do Stack Overflow, que na verdade 61% dos programadores aí já estão utilizando ferramentas de IA no processo ali de desenvolvimento. E nessa outra pesquisa aqui do GitHub também, a princípio 92% dos desenvolvedores que estão nos Estados Unidos já estão utilizando ferramentas de IA no processo de desenvolvimento. Então assim, 25%, provavelmente o número é muito maior. Com certeza você aí na empresa que tu trabalha já tem mais do que 25% das pessoas ou desenvolvedores utilizando IA. E como muita gente tem apontado, provavelmente nesse código aí, nesses 25%, também está incluído os autocompletes de ferramentas tipo Copilot, que o desenvolvedor está ali criando um código, a IA vai sugerindo o código e provavelmente eles estão incluindo isso nesses 25%. E assim, tem um vídeo aí que circulou recentemente do Sergey Brin, o cofundador do Google, comentando um pouco sobre essa onda de IA, que ele tá achando que isso é uma grande revolução e que ele tá dedicando muito mais tempo dele pro desenvolvimento de IA dentro do Google. Sim, o cara multibilionário, que poderia não fazer mais nada da vida, mas voltou pro escritório para ajudar no desenvolvimento de IA dentro do Google. Vamos ver o que ele falou aqui. Como cientista da computação, eu nunca vi nada tão empolgante quanto o progresso em IA que aconteceu nos últimos anos. Obrigado. Não, mas é meio que chocante. Quando eu fiz pós-graduação nos anos 90, sabe, a inteligência artificial era quase como uma nota de rodapé no currículo, quase como, talvez você tenha que fazer esse pequeno teste sobre IA. Tentamos todas essas coisas diferentes, elas realmente não funcionavam, era isso. Era só isso que você precisava saber. Então, de alguma forma, milagrosamente, todas essas pessoas que estavam trabalhando em redes neurais, que foi uma das grandes abordagens descartadas para IA lá pelos anos 60, 70 e por aí vai, simplesmente começaram a fazer progresso, um pouco mais de capacidade computacional, um pouco mais de dados, né, alguns algoritmos inteligentes. Então o CEO do Google voltou para a parte técnica e está realmente empolgado com essa questão das IAs. E assim, essas empresas estão na verdade numa grande corrida. Google, Meta, Microsoft, enfim. Todas correndo no desenvolvimento dos modelos, mas também no poder de computação. É interessante que o Sergey Brin também falou aqui, que eles estão correndo para criar uma infraestrutura de computação, porque a demanda não parece ter um limite. Olha só o que ele comentou aqui também. Para nós, estamos expandindo a capacidade de computação o mais rápido possível e a demanda é enorme. Quer dizer, por exemplo, nossos clientes da nuvem querem uma quantidade imensa, TPUs, GPUs,
Qualquer coisa que você pensar, simplesmente não dá. Temos que recusar clientes porque simplesmente não temos a capacidade de computação disponível. E nós usamos isso internamente para treinar nossos próprios modelos, para implementar nossos próprios modelos e por aí vai. Então, eu acho que existem motivos muito bons para as empresas estarem expandindo rapidamente a capacidade de processamento atualmente. Então, se é hype ou não, bom, a gente não sabe ainda. Mas está tendo uma demanda absurda pelo consumo desses modelos de IA. E até o CEO do Google também comentou que eles estão numa grande corrida na questão energética também. De usar, por exemplo, energia nuclear, reatores nucleares, para conseguir abastecer os data centers para o treinamento dessas IAs e para oferecer esse serviço. Olha só o que ele disse aqui. Estamos agora trabalhando em data centers de mais de 1 gigawatt, algo que eu nem imaginava que estaríamos considerando, sabe? Talvez até mesmo 2 anos atrás, certo? E tudo isso precisa de energia. Vejo a quantidade de dinheiro sendo investida em SMRs, esses reatores nucleares modulares pequenos. E então, quando eu observo o capital e a inovação sendo investido, fico otimista a médio e longo prazo, né? E assim, na minha visão, tem uma dinâmica curiosa que está acontecendo aí no desenvolvimento dessas IAs para dominar esse mercado e que pode ser que essa janela se feche daqui a alguns anos. Se é que já não se fechou, na verdade. Porque assim, a gente tem empresas como a Google, a Meta, a própria OpenAI, e eu imagino que em breve também a xAI, do Elon Musk. Todas essas empresas aqui estão construindo modelos de IA. E esses modelos de IA estão conseguindo gerar códigos. Como a gente viu ali, né? 25% dos códigos do Google já são gerados por IA, né? E quem vai consumir esses códigos são outras empresas. Empresas menores, como por exemplo, fábricas de software, né? Empresas que criam software aí customizado. Ou também startups. Tem um monte de startup utilizando esses modelos de IA para criarem serviços. Muito provavelmente grandes bancos também vão utilizar IA. Um monte de banco tem desenvolvedor interno ali para criar os seus sistemas. E também, claro, unicórnios, por que não? Como, sei lá, o iFood, o Uber, enfim. Empresas bilionárias que não estão no ramo de desenvolvimento de IA, mas fazem desenvolvimento de software ou códigos. Só que assim, meio que existe uma barreira invisível aqui, né? Porque nenhuma dessas empresas aqui de baixo que fazem o desenvolvimento de software, essas empresas aqui, elas não vão criar os seus modelos de IA. Então existe realmente uma barreira entre empresas médias e pequenas e essas grandes empresas que estão desenvolvendo realmente essa inteligência e esses modelos. Mas assim, é quase certeza que essas empresas aqui de baixo vão começar a incorporar cada vez mais IA no seu desenvolvimento. Então, quanto mais essas empresas utilizarem esses modelos do Google, da Meta, da OpenAI, enfim, melhor eles vão ficar. E quanto melhor eles ficarem, mais difícil vai ser alguém conseguir recriar isso. Até porque, como a gente viu ali naqueles vídeos, né? Tá uma verdadeira corrida por poder de processamento, e utilizar diversos tipos de energia, enfim, para conseguir a maior capacidade possível de processamento. E fora isso, essas empresas têm muito acesso a dados, né? Dados de usuários ou dados de outras empresas que estão consumindo os seus serviços. Então, essas empresas de cima têm tanto um potencial de computação muito maior, quanto acesso a dados. Então, no fundo, essa barreira aqui ela vai se tornar cada vez maior. A distância dessas empresas aqui de baixo vai se tornar maior em relação às de cima. Nessa barreira aqui vai se tornar muito difícil de conseguir superar. Vai ser muito difícil de uma empresa média, pequena, conseguir criar um modelo de IA que seja muito inteligente para subir para o grupo das empresas de cima. E o mais bizarro é que isso aqui vai continuar aumentando, né? Quanto mais dados, mais pessoas utilizarem os serviços dessas grandes empresas, mais poder de processamento essas empresas tiverem, essa barreira vai aumentando cada vez mais. Até uma hora que essas próprias grandes empresas, o próprio Google, daqui a pouco vai começar a substituir algumas fábricas de software, por exemplo. Talvez as próprias IAs aí que eles estão fazendo vai conseguir gerar esse software e substituir essas empresas. Daqui a pouco startups também podem ser substituídas. Quantas startups aí a gente já não viu que não fazem mais sentido existir por causa do avanço desses modelos de IA. Bom, e quem disse que daqui a pouco essas empresas não vão estar oferecendo aí serviços bancários, por exemplo? Né? Não faz muito tempo que o Facebook, o Meta, tinha tentado criar sua própria criptomoeda, o projeto Libra, que deu errado, né? Não foi pra frente, isso em 2020. Mas sei lá, se a Meta conseguir evoluir o Llama a ponto de se tornar uma IA tão avançada que consiga reproduzir softwares de bancos, não duvido nada eles oferecerem algum serviço nessa área também. Enfim, tô viajando aqui, mas só citando um exemplo do que pode acontecer. Então a gente vê que esses grandes players aqui de cima podem conseguir uma concentração de poder de processamento computacional e também de inteligência derivado dessas IAs, que vai ser muito difícil eles serem substituídos. É a corrida pelo monopólio das inteligências artificiais e que vai ditar a tendência de desenvolvimento tecnológico da próxima década ou do próximo século. Mas enfim, pode ser que nada disso aconteça. Até porque, por exemplo, né, a Rússia multou o Google aí recentemente em 20 decilhões. Sim, uma corte na Rússia multou o Google em 20 decilhões, que é 20 seguido por uma quantidade absurda de zeros. E segundo aqui essa matéria, essa multa aconteceu porque o Google baniu alguns canais russos
em 2020, e depois baniu outros canais ainda por causa da guerra na Ucrânia. E que segundo que a corte na Rússia, isso foi ilegal. E até tinha uma galera zoando aqui no Reddit, dizendo que a Rússia deveria ter multado o Google em um Google. Né? Quanto que é um Google? É esse número aqui. E foi esse número aqui que serviu de base, de inspiração para a criação do nome Google, né? E até a galera do Reddit ali fizeram alguns cálculos de que daqui uns 6 meses aquela multa ali vai se tornar um Google, o que seria uma grande ironia. Então, enfim, o futuro é realmente todos os códigos serem gerados por IA. Resta a gente saber qual das empresas vai dominar esse mercado. Essa é a grande questão. E qualquer startup aí que está tentando criar uma nova LLM, não sei se vai dar muito certo. A menos que tu consiga aí usar a energia nuclear e criar um data center gigantesco, aí talvez dê certo. Senão tu só vai ser um cliente dessas grandes empresas, provavelmente.